Será que é melhor você comprar uma ação que está cara ou subiu bastante, como é o caso da Taesa, da Caixa Seguridade, do Banco do Brasil? Ou é melhor você comprar fundos imobiliários que geralmente negociam perto do seu valor patrimonial e você vai receber um dividendo maior, que é o caso do MXRF11, do BCFF11 e do VISC11. O que precisamos entender logo de cara? Quando uma ação subiu bastante, não necessariamente ela está cara. Temos que entender qual o potencial que ela pode chegar ainda de acordo com os cenários futuros, com o seu lucro projetado, quais investimentos que ela está fazendo. Até porque a cotação da ação geralmente, em 99% dos casos, acompanha o seu lucro. Hoje a Taesa custa menos de R$ 36 porque justamente o seu lucro caiu. E se você for pegar a cotação de um ano atrás, ela estava por volta da mesma cotação de hoje. E contando a valorização que na verdade você não teve e reinvestimento nos dividendos, teria um retorno de 4% no ano. Isso, claro, pegando o ponto exatamente de um ano atrás. Claro que quem investiu em 10 anos recebeu quase 480%. Agora um ponto bem interessante que conseguimos comparar é com o Banco do Brasil. Há exatos 5 anos atrás, em 2019, quando a bolsa estava muito cara, o banco chegou na sua máxima histórica, mas ele estava custando R$ 54,55, tendo um lucro de 18 a 20 bilhões. Hoje o banco está lucrando entre 35, na verdade tem projeção para ele lucrar até mesmo mais de 39 bilhões e está custando quase o mesmo preço que em 2019. Então sim, naquela época ele estava caro, seguindo o preço teto e diversas outras estratégias, hoje ele não está definitivamente caro. Mas, se você tivesse comprado há 5 anos atrás, claro, feito um único aporte e depois não teria aportado mais, mesmo com toda essa queda para reajustar seu preço médio, você teria 69% de rentabilidade em 5 anos, claro, reinvestindo os dividendos. Então, mesmo que você pagou caro no banco, visivelmente naquela época estava muito acima do preço teto, você ainda teria uma boa rentabilidade. 69% de retorno em 5 anos equivale a um retorno anual de 11%. Então o que te salvou em si foi os dividendos recebidos. Mas agora há outro ponto que você precisa entender. Uma coisa é você investir numa empresa que teoricamente não está mais tão barata ou esteja cara e essa empresa pagar um bom dividendo. Então você vai ter um bom retorno por causa dos dividendos e do leve crescimento. Agora, se você compra uma empresa que não tem um crescimento tão rápido, um crescimento mais lento e nem paga um bom dividendo, é a famosa empresa nem. Não estou falando que a Klabin não vai crescer, mas no passado ela não foi uma empresa que deu um bom retorno. Ela não teve um bom crescimento nas suas cotações, muito menos um bom dividendo. Isso pegando os últimos 5 e 10 anos. Por exemplo, em 5 anos ela rendeu 49,64%, equivale a uma rentabilidade anual de 8,3%. Então é ridícula, perdeu e feio para fundos imobiliários. Então é melhor você comprar um fundo imobiliário que você recebe 12, 11 ou 10% ao ano garantido e com uma valorização bem pequena do que comprar caro uma ação que nem vai crescer mais tanto e nem vai pagar um bom dividendo. E o outro ponto também que precisamos entender é a probabilidade de você conseguir um bom retorno na bolsa e um retorno explosivo. Então, segundo o IBGE e o site do Valor Pro, em um dia a chance de você ganhar dinheiro é 52% e de perder 48%. Em um mês é 56%. Em 3 meses 57% e em um ano 56%, já em 3 anos 66%, em 5 anos 65% e em 10 anos 70%. E você fazendo um bom stock picking, ou seja, escolhendo boas ações e diversificando da maneira certa, provavelmente esse número tende a aumentar, já que estão considerando uma pequena amostra. E em 20 anos a chance é de 100%, porque mesmo que a empresa não tem um bom crescimento de lucro, seja muito endividada, em 20 anos é um tempo absurdo para poder se inovar, fazer fusões, mudar diretores, mudar CEOs, mudar o ramo de atuação. Então é praticamente garantido que em 20 anos você não irá perder dinheiro na bolsa. A não ser, claro, que você invista em empresas que estão em recuperação judicial, tentando especular uma possível melhora. Mas aí você já sabe que a chance de acontecer alguma coisa pior é muito mais alta. Outro ponto também é que se você está olhando para o longo prazo e for comparar grande parte, para não dizer todas as empresas que são consolidadas, que são conhecidas na bolsa, mesmo que são empresas que têm um baixo crescimento de lucro, elas entregaram um bom resultado em 10 anos. Então isso prova que segurar boas empresas faz muito mais sentido
Claro que vai depender de vários motivos, às vezes tem um case, uma oportunidade melhor em outra empresa, mas no geral, pegando as principais empresas de cada setor, como por exemplo o setor de mineração com a Vale, rendeu 290% em 10 anos. No setor de petróleo, a Petrobras rendeu 855% em 10 anos. A PetroRio, também no setor de petróleo, rendeu 44.000% em 10 anos. Claro, foi um ponto fora da curva. BB Seguridade, em 10 anos, rendeu 186%. Então mesmo que você tenha comprado, por exemplo, lá no topo daquela época, ainda assim foi uma rentabilidade igual ou até melhor que um fundo imobiliário. A Porto Seguro, em 10 anos, rendeu 173%. A Transmissão Paulista, que faz parte do setor elétrico, rendeu 778% em 10 anos. Agora, a queridinha de todos, a Taesa, rendeu 480% em 10 anos. E se formos comparar com os fundos imobiliários mais famosos também, o MXRF11 rendeu 182% em 10 anos. O BCFF rendeu somente 73% em 10 anos, teve um retorno real negativo. O VISC11 não temos o retorno em 10 anos, mas em 5 anos, 63%, um retorno de cerca de 10 a 11% ao ano. Agora o KNR11, o fundo da Quineia, rendeu 131% em 10 anos, um retorno real de 32%. O XPLG11, só temos o retorno de 5 anos, porém foi 60%, um retorno de cerca de 10 a 11% de forma composta por ano. E agora outro fundo da Quineia, porém o KNCR11, rendeu 100% em 10 anos, um retorno composto de 8 a 9% ao ano. Então com isso já podemos concluir que para o longo prazo não há dúvidas. Ações é o melhor caminho para multiplicar seu capital, ainda mais para quem investe pouco. Mas se você é aquela pessoa que precisa de incentivo, de ver dividendo caindo na conta, não tem tanta disciplina e nem tanto tempo para poder estudar, talvez fundos imobiliários sim podem ser a melhor opção. Mas se você é aquela pessoa que acompanha, quer investir para o longo prazo e investe pouco, as ações podem apresentar o melhor caminho, já que multiplicam mais vezes seu patrimônio e você não precisa investir todo aquele montante gigantesco de dinheiro para poder conseguir uma boa renda, já que elas crescem mais seus dividendos no longo prazo. Outro ponto agora também é como que os fundos imobiliários crescem dividendos. Basicamente, pegando o famosinho MXRF11, 73% do seu portfólio é através de CRIs, ou seja, certificado de recebíveis imobiliários. E eles são reajustados geralmente pelo IPCA ou IGPM. 5% é composto pelo Caixa, ele investe em outros fundos imobiliários, 13%, então você delega a sua gestão para ele escolher outros fundos que estão atrativos. E também tem permutas financeiras, então muito provavelmente esses outros fundos também vão ter os dividendos reajustados por algum índice inflacionário e geralmente fica bem próximo à taxa Selic, já que ela é utilizada para controlar a inflação na maioria dos casos. Então você não pode esperar um dividendo muito explosivo no longo prazo. Claro que é muito previsível, seu dividendo provavelmente terá um crescimento ano após ano, ou principalmente num horizonte de 3 a 5 anos, diferente das ações que oscilam muito. Mas não espere receber um baita dividendo investindo pouco. Fundo imobiliário é excelente para quem tem um perfil de risco mais conservador e consegue investir uma quantidade maior de dinheiro. Quem precisa multiplicar o seu patrimônio muitas vezes porque investe pouco, R$1.000 por mês, R$1.500 por mês, as ações têm um crescimento muito mais nítido, mesmo que você não veja os dividendos pingando na sua conta. E também, claro, desde que você tenha um perfil de risco mais elevado e não se importe em ver sua carteira caindo 10, 15% em um único dia. E por fim, quais são as considerações? Claro que você não vai aportar numa ação cara de propósito só porque ela vai te dar um retorno melhor do que fundos imobiliários. Você tem que usar o bom senso. Escolha oportunidades baratas e que faça compensar o seu aporte. Do que adianta você investir em renda variável, assumir todo esse risco, investir numa ação cara, para receber 12, 13% ao ano, sendo que a renda fixa e principalmente fundos imobiliários pagam isso. Então faça valer o seu risco. Hoje mesmo, na minha opinião, essas são as 5 ações mais baratas da bolsa. A Vale no setor de mineração, Bradesco no setor bancário, Gerdau na metalúrgica voltada para o aço, Jalles Machado, principalmente focado na cana-de-açúcar, e Irani, papéis e embalagens. Então tem ações de todos os setores que estão descontadas. Cabe você identificar por que está descontada, se na sua visão ela vai se recuperar, ela vai apresentar um bom rendimento, vai pagar um bom dividendo, tem margem de segurança e se ela perdeu ou não fundamentos. Se você acredita na empresa, pode ser uma oportunidade para reduzir o preço médio ou comprar um bom preço, já que é assim
que você consegue uma boa valorização. Do que adianta eu mostrar aqui empresas que renderam 500, 700 até 1000% em 10 anos, se naquela época estava muito descontado, justamente porque a empresa estava passando por um momento difícil. E se você não tivesse olhado por essas empresas, teria deixado passar muita valorização. Claro que tem empresas que perdem fundamentos, empresas que caem em resultados e nunca mais recupera. Então cabe a você fazer uma boa análise. Na minha visão, o Bradesco é uma das oportunidades mais garantidas comparado às outras 5. Até porque está num setor perene, bem sólido, um setor essencial, é um banco com market share, uma ocupação de mercado gigantesca aqui no Brasil com quase 150 bilhões de valor de mercado. Então representa uma possível retomada muito mais garantida. Depois, a Vale, depois Irani, Gerdau e Jalles Machado. Cada ação você tem que ponderar os riscos e diversificar de maneira inteligente para não ficar dependente só de uma ação à sua carteira. Escolha bons ativos, seja fundos imobiliários, seja ações, mantenha estratégia e você chegará no seu objetivo. E se você quer aprender a investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa ou ações norte-americanas, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado o melhor curso do mercado para você aprender do zero até o avançado. E você também, de bônus, aprenderá sobre tributação, sobre impostos, reserva de valor e todas as outras categorias de investimento. Também tem acesso a várias planilhas, seja de preço teto, de valuation, checklist para escolher boas ações. Lembrando que o treinamento Investidor Independente tem prazo e logo mais irá esgotar as inscrições e provavelmente o valor será reajustado e ficará mais caro. Então já garanta a sua oportunidade. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro também aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem acesso também a uma planilha de preço teto e um grupo fechado no WhatsApp para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. E por fim, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.